igual G composta com H. Ou seja, eu vou testar que realmente isso é verdadeiro. Né? Eu escolhi certo as minhas duas funções. Então, bora fazer a composição aqui. G, quem é H? H de x é x a 9 menos 2x a quarta mais 5. G aplicado a isso. O que é que faz a função G? A função G é raiz de x. Então, vai ficar raiz de tudo que está lá dentro. X a 9 menos x a quarta, 2x a quarta mais 5. Então, minha função J realmente é a composição dessas duas funções. Tranquilo, eu fiz a composição das duas. Certo? Então, bora lá. Se depois que eu terminar chegar no LN da dúvida, a prova eu vou adiar mais um dia, porque hoje hoje termino uma parte e pretendo terminar o máximo possível na quarta-feira. E vai ter as atividades de recuperação, né? Então, bora tentar ver se vocês conseguem terminar tudo, recuperar os que erraram, né? Então, bora aplicar a regra da cadeia para essa função, certo? G, lembrar, G é a raiz de x e H é aquele polinômio de grau 9. Então, o que é que diz a regra da cadeia? Vai ser... Deixa eu diminuir mais um pouco, esse negócio ficou muito grande. Aqui. Vai ser derivada de tudo isso, né? X a 9 menos 2x a quarta, a derivada dessa coisa. Novamente, quando eu olhar para uma função dessa, tem que ver a composição. A função que está mais externa, que vai ser aplicada depois de você substituir os valores, é a raiz. Você vai substituir dentro do x. No lugar de x, vai colocar o valor que for calcular. Né? Então, você veja que a derivada da função vai ser a derivada dessa composição dessas duas funções. Então, isso aqui eu vou só escrever. Qual a derivada de raiz de x? A derivada de raiz de x é 1 sobre... Vou escrever aqui. 1 dividido por 2 vezes raiz de x. Essa é a derivada da raiz de x. Certo? Essa parte aqui, você vai calcular a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2x. Mas só que não é x agora, é quem? No lugar de x vai ser todo esse termo aqui. Então, a derivada de raiz de x a 9 menos 4x a quarta mais 5 é 1 sobre 2 dessa expressão toda. X a 9 menos 2x a quarta mais 5. Aqui eu só fiz aplicar a derivada da função na função, a derivada da função externa aplicada na função interna. Certo? Primeira parte da regra da cadeia, mas a regra da cadeia pede mais outro pedaço. Vezes quem? A derivada que está dentro. O que é que está dentro da raiz? X a 9 menos 2x a quarta mais 5. Qual é a derivada disso? A derivada disso é 9x a oitava menos 8x a terceira. Isso aqui é a derivada da função h. E aí acabou essa expressão. Agora é uma fração multiplicada por um número normal. Vamos pensar assim como número. Então, multiplica tudo que está em cima e multiplica tudo que está embaixo. Essa expressão no final vai ficar o seguinte. 9x a oitava menos 8x dividido por 2 raiz de x quadrado de x a 9, a raiz quadrada de x a 9 menos 4, menos 2x a quarta mais 5. Essa aqui é a função j' de x. Essa expressão é a expressão da minha derivada. Certo? Aí o que pede o exercício? Para x igual a 1. Ora, para x igual a 1, substitui aí nessa brincadeirinha. Né? Então, j' de 1, onde tiver x, vai colocar 1. Tiver x, colocar 1. Tiver x, colocar 1. Tiver x, vai colocar 1. Isso vai ser igual. Eita, que ficou troncho aqui. Isso vai ser igual. Melhorou. 9 vezes 1 oitava, que é 1, menos 8 vezes 1 ao cubo é 1. Acabou. Dividido por 2, raiz quadrada de 1 a 9, 1 elevado a 9 é 1, menos 2 vezes 1 a quarta é 1, mais 5. É esse número aí. Que número é esse? Em cima vai ficar o quê? 9 menos 8. Então,
E embaixo vai ficar 2, que multiplica a raiz de 1 menos 2 mais 5. Que vai ser igual a 1 quarto. Esse tudo está aqui. 1 menos 2 mais 5. Eita, quase não sai. Dá 4. Eita, 4 raiz de 4 é 2, 2 vezes 2, 4. Fica 1 sobre 1 dividido por 4. Então, a grande preocupação aí é você verificar qual é a função que está mais externa. E depois aplicar a função que está mais interna. Então, no caso aqui, raiz de x era a função externa. E a que estava dentro da raiz de x era a minha função interna. Então, bora agora para um exemplo que é igualzinho que está lá no texto, mas não é IN, é LN, logaritmo natural. Então, a função aqui é o logaritmo de x ao quadrado mais 4x mais 1. E eu quero calcular a derivada para x igual a 0. Certo? Então, bora lá. Qual a derivada do ln de x? As propriedades básicas. A derivada do ln de x é 1 sobre x. E se a h é a função que está interna no logaritmo, qual a derivada dessa função? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 4x é 4. Derivada de 1 é 0. Não preciso nem escrever. Então, já tenho g. Escolhi o h também. Calculei g'. E calculei a h', onde a h' é a derivada da função h. É um detalhe, tem que lembrar. Bora ver se realmente a minha função k de x é a composição de g e h. Então, bora checar isso aqui. Essa parte aqui você vai checar fazendo a substituição de fato. Então, bora verificar que isso aqui realmente, k de x é g aplicado em h de x. Então, meu k de x, eu quero verificar se isso é verdade. Então, bora lá. G, quem é a minha função h de x? X ao quadrado mais 4x mais 1. O que é que a função g faz? Aplica o ln. Ln de alguma coisa. Então, bora lá. Vai ficar ln de alguma coisa? X ao quadrado mais 4x mais 1. Pronto. A minha função k de x realmente é a composição das duas. Certo? Se trocar a ordem g e h, vai dar outra função. Certo? Então, agora, aplicando a regra da cadeia, o que é que a gente vai ter? A derivada dessa função aí vai ser... Opa, volte. A derivada dessa função é a derivada do ln de x ao quadrado mais 4x mais 1. Qual a derivada disso? Qual a função que está mais externa? A função que está mais externa é o ln. Bora derivar o ln. Qual a derivada do ln? A derivada do ln é 1 sobre 1 dividido por... O que está dentro do ln? Repete todinho. X ao quadrado mais 4x mais 1. Isto é a derivada do ln de x ao quadrado mais 4x mais 1. Primeira parte. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a derivada aplicada em h de x. A derivada de g, que é 1 sobre x. Agora, no lugar de x, você escreve toda a expressão de h. Vezes, regra da cadeia, pede essa multiplicação. O que é que falta agora? Falta derivar o que está aqui dentro. Qual a derivada disso que está aqui dentro? A derivada disso que está aqui dentro vai ser 2x mais 4. Isso aqui é a derivada de h, o h'. Multiplicando esses dois termos aí, para ficar uma expressão mais reduzida, isso vai ficar em cima 2x mais 4, e embaixo vai ficar toda aquela expressão, x ao quadrado mais 4x mais 1. Quem é essa função? Essa é a minha função k' de x. Achei a derivada, aí substitui para x igual a 0. Então, para x igual a 0, o k' de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 dá 0, mais 4, dividido por 0 ao quadrado, dá 0, mais 4 vezes 0 dá 0, mais 1. Isso vai ser igual a 4. A derivada dessa função no ponto x igual a 0 vale 4. Ou seja, neste ponto, se a gente não multiplicar... Sim, eu só multiplico para ficar uma expressão menor. Porque aqui, quando você chega nesse ponto aqui, você já achou a expressão, só que ela está esticadona assim.
Só junto porque fica mais bonitinho nesse sentido, né? Com a expressão desse tamanho, fica mais compacta. Mas já pode substituir ali em cima também. Tem. Aqui do lado, dentro do parênteses daria 1 e fora do parênteses daria 4. 1 vezes 4 dá 4. Certo? Então, quando você aplicou a propriedade, fica lá a expressão toda. Ótimo. Pode já substituir ali, não tem problema nenhum. Certo? Mas, vamos supor, para uma casa da natureza, Sérgio seja bem maldoso nesse sentido, pergunte, qual seria a derivada de K'? A derivada da derivada. Certo? Se você usar a expressão que estava ali, você vai usar a regra do produto. Se usar a expressão que está embaixo, a reduzida, vai ser a regra do quociente. Só que nesse primeiro pedaço aqui tem um quociente. Nesse sentido que você tenta simplificar, porque se precisar derivar a derivada da derivada segunda, aí você precisaria ter uma expressão mais compacta para simplificar as contas. Né? Deixa eu ver quantas faltariam aqui. Teria N. Não, vou voltar para o que esses aqui depois vocês vão fazer, certo? A gente vai fazer na próxima aula. Na próxima aula a gente faz isso aqui. Eu quero voltar para o tema. A gente vai voltar. A gente parou aqui no K, certo? LN não é um IN, é logaritmo natural. Quem estava pensando, cuidado nessa brincadeirinha. É um L isso aí. LN. Mas cuidado. Certo. Sim. Certo. Mas veja, lembrar disso aqui, né? Essa aqui, derivada do logaritmo 1 sobre x. Tranquilo. Nada. Vamos voltar aqui para o princípio das coisas. Que a gente vai começar hoje. Já abri as próximas atividades, certo? Sim, a prova nós vamos empurrar mais um dia. Só para dar mais tempo para vocês. O assunto já está dado, só estou fazendo exercício agora. Né? Vou fazer hoje, fazer na próxima, quarta ainda. Aí, esse aqui termina essa lista toda até quarta-feira, com certeza. Então, o exercício. Lá depois vai ter mais derivadas com mais complicações, né? Mas eu quero voltar já para esse assunto aqui, porque esse assunto é a parte principal que eu considero. Porque as outras é calcular a derivada. Calcular a derivada é saber quem é G, quem é H, qual é a propriedade que vai utilizar e achar a derivada. Como eu sempre disse, a parte de achar a derivada é sempre... Oi. Hoje eu vi que o senhor colocou outra atividade lá. Se caso der para o senhor passar tipo um exemplo aí com um gráfico, porque eu ainda não. Então, é hoje. Então, é aqui que a gente vai fazer agora. Então, beleza. É isso. Por isso que eu queria começar a partir daqui a aula. Entendeu? Mas que surgiu uma dúvida do LN, bora lá para trás do LN. Tinha lá o LN. Professor, então a prova vai ser dia 25, é? Não, dia 26, né? No caso, né? Sim, sim. Certo? Que não, o segundo ou quarto. Né? Era segunda, dia 24, aí passou para quarta. É isso, né? Se me falha a memória, é algo desse tipo. Mas empurrou um dia. É dia 26, se não me engano. Cadê? Não tem nenhum calendário por aqui para olhar. Então, bora começar o seguinte. Essa parte é a parte nova, que a gente já viu, a gente já viu toda a parte teórica, que era ponto crítico, valor crítico, ponto crítico, função onde a função é crescente, onde a função é decrescente, as concavidades, ponto de máximo e de mínimo. Já viu toda a teoria. Agora, bora exercitar mais essa teoria. A gente viu também o coeficiente de Newton. Agora a gente vai fazer as continhas de fato para fixar todos esses termos. Né? Então, vamos considerar sempre, nesse exercício 1.1, três funções. A função A de x, x menos 1, uma linear, uma função de primeiro grau. B de x é uma função de segundo grau. E C de x é uma função de terceiro grau. Certo? A gente vai basear nosso desenvolvimento desses assuntos, a utilização da derivada como ferramenta, nessas três funções. Então, começar do princípio mesmo. Qual o coeficiente de Newton dessas três funções no valor x igual a 2? Então, eu vou determinar o coeficiente de Newton dessas três funções. São três funções distintas. A, B e C. Então, eu vou calcular o coeficiente de Newton de A, o coeficiente de Newton de B, o coeficiente de Newton de C, para esse valor x igual a 2. Certo?
procedimento, a gente vai só mudar a função e fazer todas as contas do mesmo modo, para fixar bem a ideia de coeficiente de Newton, certo? Deixa eu só botar uma borracha um pouco maior aqui. Só para lembrar, né? Lembre-se que o coeficiente de Newton de qualquer função, não interessa qual é a função, f de x, no valor x igual a é definido por, é uma definição que a gente utiliza, o coeficiente de Newton no ponto x igual a vai ser a variação de f dividido pela variação de x, que vai ser quem? F de x mais h menos f de a, tudo dividido por h. Certo? Este é o coeficiente de Newton para qualquer função. Então, a gente vai calcular o coeficiente de Newton para a função a função b de x e a função c de x. Então, vai ser a de a mais h menos... Aliás, o a, qual é o valor de a? É 2. Né? Então, vai ser a de 2 mais h menos a de 2 dividido por h. Primeiro coeficiente. O outro coeficiente, b de 2 mais h menos b de 2. Terceiro coeficiente, c de 2 mais h menos c de 2 dividido por h. Então, note que o procedimento é o mesmo. Só vai mudar as funções e eu estou pegando o mesmo valor para x. Então, o que é que vai ser na prova? Edivaldo vai ter x igual a 2, Max vai ter x igual a 3, Camilo vai ter x igual a 4, Edivaldo vai ter outra função, a de x vai ser x mais 2, Max vai ter a função x ao quadrado mais 2x mais 3, no lugar de menos. Então, mudou a função, é outro coeficiente de Newton, vai ter que calcular o procedimento de se calcular exatamente o mesmo. Claro, vai mudar os valores. Né? Essa é a lógica Então, tentar treinar, fazer essas contas desse tipo aqui. Então, para lembrar do que é o coeficiente de Newton, que é isso, né? Essa expressão, para qualquer que seja a função, no ponto A, no x igual a A. Então, nosso x aqui, nosso ponto, é 2, então vai ser f de 2 mais h menos f de 2 dividido por h. Mas no lugar de f, vai fazer a função a, b e c de x. Então, bora calcular todos esses coeficientes, certo? Um por um. Começa pelo mais simples, que é um primeiro grau. Para a de x igual a x menos 1, temos o valor. No valor x igual a 2, o que é que... Vamos construir o coeficiente de Newton para essa função a. Eu chamei Cn de a para lembrar que é a função a de x. No ponto 2 vai ser quem? A de 2 mais h menos a de 2 dividido por h. Escrevi a definição do coeficiente. Tranquilo? Agora, bora substituir na função. Qual é a minha função aqui? Minha função a de x é x menos 1. Então, quem vai ser a de 2 mais h? O que é que faz a função a de x? Pega o x, subtrai de 1. Então, o que é que a função vai fazer com 2 mais h? Vai pegar 2 mais h e subtrair de 1. 2 mais h menos 1 dá h mais 1. Menos, quem é o a de 2? O a de 2 é 2 menos 1, que dá 1. Tudo isso dividido por h. Certo? Vou botar aqui do lado. O a de 1, que de 1 é 2. Volta aqui. A de 2 vai ser igual a 2... Oxe, rapaz, calma. Faltou o h ali. 2 mais h vai ser igual a 2 mais h menos 1. É isso que aplicou. 2 mais h menos 1 dá 1 mais h ou h mais 1. Só ter na ordem dos coeficientes aqui. Tranquilo? Substitui o valor de x por a mais 2. Substitui o valor de x por a, por 2. Pronto, feita a continha, substitui e eu chego no meu coeficiente de Newton, que vai ser o quê? H sobre H. Porque H mais 1 menos 1 dá H sobre H. Aí o cara, posso cortar? Pode, porque a gente vai considerar que o H é próximo de zero. Não é zero. Como ele é próximo de zero, é diferente de zero, eu posso simplificar. É isso que de fato a gente vai fazer mais à frente. Mas eu estou só montando o coeficiente de Newton, sem pensar o que é H, onde é que está H, qual é o valor de H, nada desse tipo. Tranquilo? Então, o procedimento é, pega a função, substitui por 2 mais H, dá uma expressão, menos a função aplicada no ponto 2, dá outro número.
faz essas continhas e ajeita a expressão. Depende somente Professor, de H. Oi. poderia considerar isso como 1? Porque qualquer valor dividido por Sim, ele mesmo dá 1. a gente vai fazer isso depois. Agora, se, bem, tá aqui, né? H for diferente de 0. Você só pode dizer que é igual a 1 se o H for diferente de 0. E vai acontecer isso. Porque quando a gente for calcular o limite disso, é o limite quando H se aproxima de 0. Como H se aproxima de 0, é diferente de 0. Então, posso cortar. Certo? Mas deixe por enquanto assim montadinho, que é, sei lá, não tem nada do H. Mas claro que a gente vai usar H diferente de 0, certo? Mas como eu não usei, eu não posso assim, vou cortar porque eu acho bonitinho. Não. Só pode cortar se você tiver garantia que o H é diferente de 0. Por enquanto a gente não tem, mas é isso que a gente vai fazer de fato mais à frente, certo? Bora para o próximo passo aqui. Para a próxima função, mesmo procedimento. No lugar de x, eu vou colocar 2 mais h. No lugar de x, eu vou colocar 2. Então, quem é b de 2 mais h? Vai ser 2 mais h ao quadrado, mais 2, que multiplica 2 mais h, menos 3. Quem vai ser menos b2? b de 2. Vai ser 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 3. Certo? Então, aqui vai ter umas continhas que depois eu quero que vocês tentem fazer. Que vai dar o seguinte. Vai ficar h mais 2 ao quadrado, mais, né? 2 vezes h mais 2. Eu só estou escrevendo. Quem é b? Quem é b? E 2 mais h. Menos 3. Escrevi, estudo. Quadrado dá 4. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Tudo dividido. Agora, bora ajeitar essa expressão toda. Tirar do parênteses, tirar tudo para ficar uma expressão mais simpática. Né? Por exemplo, se deixasse assim, se parasse aqui. Parando aqui, você não tem que a ideia é deixar o mais simples possível para poder depois simplificar o H. Aqui não tem como você simplificar o H de cara. Assim. Não tem como. Esse termo 5 aqui solto, não tem como você fazer simplificar com H. Esse termo solto aqui, como é que eu vou trabalhar com ele? E quando chega nesse ponto e desenvolve essa brincadeirinha, fica o seguinte, ó. H mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes H mais 2, menos 8. Tudo dividido por H. Eu só fiz tirar o colchetes. E agora, tirando os parênteses. Podia fazer direto? Pode. Estou dando passo a passo aqui. Primeiro ao quadrado, mais 2 vezes pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, mais 2 vezes H mais 2, mais 4, menos 4. A expressão. Aqui tem umas continhas que eu quero que vocês preencham aí depois, né? Que tem cortes aqui, tem simplificações. Vai sobrar somente H ao quadrado mais 6H dividido por H. Note que essas constantes vão sumir, elas somem, tem que sumir. Quando você estiver fazendo continha e sobrar um número aí, nesse último passo, sobrar um número, opa, tá alguma coisa estranha. Certo? Se no lugar do 2x fosse só 2, fosse só x, não, era só botar o valor lá, 2. Ficaria 2 ao quadrado mais 2, que era o x, né? Mais menos 3. Quer dizer, esse número aqui não existia, esse 2 não teria. Então ficaria h mais 2 só. Onde tiver x, você vai, põe b mais 2 mais h, certo? Então x ainda vai ficar 2 vezes, olha aqui, x ao quadrado, então h mais 2 ao quadrado, mais 2 que multiplica x, quem é o x? H mais 2, menos 3. Onde tem x, eu coloquei h mais 2. E menos, onde tem x, eu vou colocar só 2. E acho outro número. Certo? Então, meu coeficiente Newton da função d será para x igual a 2, né? Ponto 2. Botei em evidência aqui h que multiplica h mais 6 dividido por 6. Novamente, posso simplificar esse h com h? Pode, desde que... O que é que acontece? O h tem que ser diferente de 0. Isso a gente vai ver mais à frente, quando vai passar o limite disso. No limite, h é diferente de 0. Por que deu 6h?
Eu quero que desenvolva isso aqui, ó. Isso aqui, primeiro ao quadrado, dá h ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4h, mais o segundo ao quadrado, dá 4. Beleza? Morreu esse primeiro termo. Mais 2 vezes h mais 4. Então, ficou 4 mais 4, 8, 8 menos 8, 8. Ficou h ao quadrado do primeiro termo. Aqui tinha 4h mais 2h, 6h. É o desenvolvimento desses parênteses aí. Certo? Eu quero que vocês façam. Por isso que eu botei pontinhos aqui, para vocês completarem esse pedacinho aqui. Continhas de desenvolvimento. Primeiro ao quadrado, produto notávelzinho, distributiva. Bem tranquilo. Certo? Então, está aí o coeficiente Newton para a minha função B no ponto x igual a 2. Certo? E o produto notável é esse, não esqueci. Vou botar aqui do ladinho. A mais B ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes A vezes B, mais B ao quadrado. Esse é o produto notável que eu usei naquele parênteses ali, ó. H mais 2 ao quadrado. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Foi o que eu utilizei. Por isso vai aparecer, nesse termo vai aparecer 4H, e no outro termo vai aparecer mais 2H. 4H mais 2H dá 6H. Beleza? Então tá aí meu coeficiente de Newton. Não simplifiquei, porque a gente não sabe o valor, quem é esse H. Mais à frente, vai passar o limite disso, então essa H vai poder ser simplificado. E querem fazer sempre vai ficar uma expressão desse tipo, cheio de H em cima, só com H, não pode sobrar número em cima, sobrar um número está errado. Certo? Vai sobrar, vai ter só expressão multiplicada por H. H à quinta vezes 50H, mais H ao cubo, mais logaritmo de H, cosseno de H, tudo tem que depender de H. Para depois dividir por H. E vamos calcular o último coeficiente de Newton para x ao cubo menos 3x no mesmo valor x igual a 2. O coeficiente de Newton é c de h mais 2 menos 2 dividido por h. Substituindo na função c, vai ter o quê? Vai ser h mais 2 elevado a 3 menos 3 que multiplica h mais 2. Isso tudo menos 2 ao cubo menos 3 vezes 2. Tá? 2. Tudo dividido por h. Tirando esse parênteses, vai dar essa brincadeirinha daqui. Não fiz nada demais, só fiz o colchetes, né? Só fiz o colchetes. Nada demais. E por h. Agora, por que vai dar isso aqui? H ao cubo mais 6h ao quadrado mais 9h dividido por h. Eita, lascou. Lascou nada, respira. Olha o seguinte. H mais 2 ao cubo, isso aqui vai ser igual a H mais 2 ao quadrado, vezes H mais 2. Esse aqui, esse pedacinho aqui, você vai usar aquele produto notável que a gente acabou de falar lá em cima. Primeiro ao quadrado, H ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4H, mais o segundo ao quadrado, 4. Vezes H mais 2. E aqui é distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse. Faz a distributiva todinha. Espreme, ajeita, pontinhos, pontinhos aqui. Por isso que essas partezinhas vocês vão completar isso aí. Chega nessa expressão. Então, porque ao cubo não tem nada mais. É ao quadrado, que é usar o produto notável que a gente fez. E depois pega e simplifica a expressão. Note que, como eu falei antes, em cima só vai aparecer coisa que está multiplicado por H. Que contém H. Não vai sobrar um número aqui, a menos 7, menos 8. Não vai existir isso. Certo? Dividido por H. E observe que tem H, todos tem H, H ao cubo, aqui tem 6H ao quadrado e aqui tem 9H. Você pode colocar em evidência esses termos aí. Vai ficar o seguinte, H que multiplica H ao quadrado mais 6H mais 9, tudo dividido por H.
Então, esse é o seu coeficiente de Newton. Que eu até juntei de novo, mas aqui já estaria bom essa expressão aqui. Porque aqui deu bonitinho, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, é exatamente esse termo aqui. Só foi por causa disso que eu juntei novamente. Não nem ter juntado. Mas... Posso cortar o H com H? Por enquanto não, mas quando for botar dentro do limite, você vai poder passar tranquilamente a dividir o H pelo H, porque o H dentro do limite é diferente de zero. Se é diferente de zero, posso simplificar. Certo? Então aqui vai ter mais pontinhos para vocês em casa tentar fazer, preencher esses passos, que é só continhas, multiplicação distributiva, com calma, cuidado com os sinais. Né? Tranquilo? Então, vamos agora, letra B do exercício, é calcular os limites desses coeficientes de Newton. Agora sim a gente vai passar, a gente vai poder simplificar o H. Certo? Então a pergunta é, qual o limite de A mais 2 mais H menos A de 2 quando H vai para zero? Que é exatamente o coeficiente de Newton, o limite desse coeficiente de Newton. Mas qual foi o coeficiente de Newton que a gente achou lá na letra A? Foi H dividido por H. Ora, então qual vai ser esse limite? Esse limite vai ser igual ao limite de 1, que é zero. Por que vai ser 1? Porque eu vou poder simplificar o H com H. Por que eu vou simplificar? O meu H é diferente de zero. Agora, eu estou dizendo, porque eu estou me aproximando de zero. Quando me aproximo de zero, não significa que o H é zero. Então, posso simplificar. Ora, se eu simplifiquei, ficou o limite de uma constante. É a própria constante. O limite de 1 é 1. Certo? Aí você pode agora simplificar à vontade. Então, o limite dessa minha função, desse coeficiente de Newton, quando h vai para zero, para x igual a 2, vale 1. E o que é esse limite estranhíssimo aí? É exatamente a definição de derivada. Eu estou construindo a derivada. Esse 1 que apareceu, na realidade, é a derivada dessa função no ponto x igual a 1, que é a definição, de fato, da derivada. A gente vai fazer isso mais na próxima letra. Pedir para calcular, de fato, a derivada usando a definição. Vamos calcular o limite desse coeficiente de Newton, da função b. Certo? Porque isso que está aqui dentro desse limite, é o coeficiente de Newton. A gente já calculou no item anterior. Então, bora agora. Novamente, h é diferente de zero. Ora, quem era o coeficiente de Newton que a gente já tinha calculado no item anterior? Era h que multiplica h mais c dividido por h. Posso agora simplificar o h com h, porque o h é diferente de zero. Então, isso aqui vai ser simplesmente h mais 6. Então, qual é o limite de h mais 6? O limite de h mais 6, quando h se aproxima de zero, 6 mais um número próximo de zero vai se aproximar de 6. Ou seja, é o limite de h quando h se aproxima de zero, que é 0, e o limite da constante 6 quando h tende a 0, que é 6. Você pode pensar dessas duas maneiras. Olhe bem, eu estou fazendo passo a passo aqui, porque na realidade era calcula a derivada, o objetivo desse exercício é calcula a derivada usando a definição via limites. Porque são todas, você faria tudo dentro de um limite só, né? Mas aqui estou fazendo por partes para a gente ver as continhas lá separadamente. As simplificações faz depois, porque a gente vai supor que h diferente de zero. Vai depois calcular o limite. Certo? Quem é esse número 6? Esse número 6 vai ser a derivada da função b de x no ponto x igual a 2. A gente vai ver isso já já, pela definição. Né? Muito bem. Vamos fazer a mesma conta de limite do coeficiente de Newton. Novamente, esse limite, vamos supor, se aproxima de zero, então h é diferente de zero. Então, qual era o coeficiente de Newton que a gente achou na letra A do exercício? Era h que multiplica h mais 3 ao quadrado dividido por h. Posso simplificar o h por h porque é próximo de zero, é diferente de zero. Que vai dar h mais 3 ao quadrado. Então, qual é o limite de h mais 3 ao quadrado? Limite de h mais 3 ao quadrado. Aqui usa aquela propriedade, vai ficar
o limite de h mais 3, tudo ao quadrado. Essa potência sai para fora do limite, uma das propriedades. Aí você vai calcular qual o limite de h mais 3 quando h vai para zero. O limite de h mais 3 quando h vai para zero. Um número próximo de 0 mais 3 é um número próximo de 3. O número próximo de 3 elevado ao quadrado é próximo de 9. Então, o limite é 9. Certo? Ou então, você aplica o produto notável, que é primeiro ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Calcula o limite disso, vai dar 9. Tranquilo? Essa é a ideia. Então, achei o limite do coeficiente de Newton para x igual a 2. E esse número vai significar exatamente a derivada da função neste ponto 2, da função c de x. Certo? Que é exatamente a próxima letra do exercício. Calcula as derivadas, porque isso peça em prova. Na sala de aula vai ter calcula derivada usando a definição de limites. Ou seja, é achar o coeficiente de Newton, depois simplificar o coeficiente de Newton, depois calcular o limite do coeficiente de Newton quando h vai para zero. O resultado daquele limite todo é a derivada dessa função. Na verdade, a letra A e B é preparativo para responder essa. Seria a ideia do exercício. Então, bora só lembrar, né? Lembre-se que é a derivada de uma função f de x em relação à variável x, no x igual a A, é definido por limite de A mais H menos f de A dividido por H. Porque isso aí é o limite do coeficiente de Newton. Então, essa é a definição de limite. Então, aqueles limites que a gente calculou na letra anterior, na letra B, das três funções, aquele resultado já é a derivada. Certo? Então, bora só concluir essa brincadeirinha. Né? Então, do exercício anterior, da letra anterior, a gente tinha que temos por definição que a derivada de A no ponto 2 é o limite de A mais 2 mais H menos A de 2, quando H vai para zero, dividido por H. Isso aqui vai ser o limite de 1, que a gente já tinha calculado lá, no exercício anterior, e, ou seja, a derivada dessa função no ponto x igual a 2 vale 1. Então, já tinha calculado esses limites, já tinha calculado o coeficiente de Newton. Então, é só pegar os resultados anteriores e terminar o exercício, calcular a derivada. Próxima, para essa função b de x, a gente já tinha calculado, determinado o coeficiente de Newton, calculado o limite quando h vai para zero, tínhamos verificado que o limite era esse, e, portanto, a derivada no ponto 2, o limite dessa expressão era 6. Eu tinha calculado antes. Então, só estou terminando. Já tinha esses números. O limite daquele coeficiente de Newton era 6. A gente já tinha determinado lá, no item B, no item C dessa primeira questão. Certo? E, finalmente, a função c de x, o limite era esse. Calculamos lá o limite e verificamos que dava essa expressão. E, quando fomos calcular o limite, a derivada da função c no ponto 2 é 9. Certo? Então, essa é a ideia de calcular a derivada de uma função usando a definição via limites. Tá? Novamente, a gente só faz isso no máximo de grau 3, porque de grau 4 já dá trabalho, para outras funções dá um trabalho muito grande. Mas aqui é só para fixar a ideia. Usa o coeficiente de Newton, simplifica a expressão, calcula o limite quando h vai para zero, e o resultado desse limite é um número, e esse número significa exatamente a derivada. Que geometricamente significa o quê? A inclinação da reta tangente a esse gráfico aí, que a gente nem sabe que cara é desse gráfico. Mas a gente sabe que a derivada nesse ponto é positiva, então sabe que a função é crescente nesse ponto aí. Para x igual a 2. Então, agora, letra B desse exercício, são as mesmas funções, agora calcular a derivada usando as propriedades. Que é isso que de fato a gente vai fazer. Certo? Ali era para treinar a propriedade, coeficiente de Newton, calcular o limite, aquela coisa toda. O que de fato vai fazer é usar as propriedades. Então, com a derivada de x menos 1, acha a derivada e depois substitui para x igual a 2, que a gente já tinha feito na aula passada. Então, vai ficar a derivada de x menos a derivada de 1, que é uma constante. Então, vai ser o quê? Derivada de x é 1,
Derivada da constante é 0. A derivada de x vai ser igual a 1. Acabei a derivada. Agora eu quero o quê? Portanto, para x igual a 2, a primeira derivada é, a linha de 2 é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque ela é sempre 1 para qualquer que seja o valor de x. Interessa o valor de x. É uma função. A derivada é uma constante. A função é uma função constante, a derivada. A função original é uma reta. A derivada dessa reta é uma reta constante. Então tá aí, achei a derivada. Ah, mas é mais fácil calcular a derivada? Sim. Claro que é. Não estou dizendo que não é. É para usar as propriedades. Mas eu gosto de enfatizar esse exercício para não esquecer de onde é que veio a derivada, que é um coeficiente. Coeficiente de Newton. Que é uma tangente, a inclinação da reta tangente que passa por esses pontos. Então, toda essa parte da amarração todinha é importante para definir melhor a ideia do limite, da derivada via limites. Então, bora para o próximo agora. Para x igual a um polinômio de segundo grau, vamos calcular usando as propriedades. Derivada de x ao quadrado mais 2x menos 3 é derivada de x ao quadrado mais a derivada de 2x menos a derivada de 3. Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada de 2x é 2. Derivada de constante é 0. Então, qual é a minha função b' de x? 2x mais 2. Portanto, para x igual a 2, a primeira derivada é b' de 2 é igual a 6. B' de 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 2, 6. Tranquilo. Substituir, achei o valor no ponto. Derivada positiva. Significa que nesse ponto a função é crescente. Tranquilo? Próximo, para essa função, usando as propriedades, vai ser derivada de x ao cubo menos a derivada de 3x. Isso aqui vai ficar 3x ao quadrado menos 3. Ou seja, a derivada da função c, em geral, 3x ao quadrado menos 3. Portanto, para x igual a 2, a derivada primeira, a primeira derivada é 9. Por quê? C de x, qualquer que seja x, é 3x ao quadrado menos 3. Para x igual a 2, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, dá 12, 12 menos 3, 9. Certo? É bem mais fácil utilizar a derivada assim. Claro, é por isso que a gente usa as propriedades, para simplificar as contas. Mas eu quero enfatizar a parte da construção. Por que chega nessas propriedades? É usando limites. Coeficiente angular, aquela coisa toda, coeficiente de Newton. Tranquilo até agora? Agora, bora utilizar a derivada segunda para essas funções. A derivada da derivada. Por que não vai usar a derivada da derivada? Porque eu vou usar o teste da derivada segunda, que diz que a concavidade de uma função é positiva se a derivada segunda for positiva. Certo? Então, a gente vai usar esse teste, então precisa da derivada segunda. Então, a derivada segunda é a derivada da derivada. Então, bora achar a derivada da função x menos 1, a primeira função que a gente já usou aqui. Então, isso aqui vai ser a derivada de... Quem é a derivada? A derivada da função é constante, 1. Qual a derivada da derivada? A derivada de 1 é 0. Ou seja, a derivada segunda é sempre 0 para essa função. Portanto, para x igual a 2, a segunda derivada é 0. A derivada da derivada é 0. Não dá para dizer que tem concavidade nem positiva nem negativa. E nesse caso, como é uma reta, o gráfico da função de x é uma reta, não tem concavidade. Por isso que a derivada segunda em qualquer que seja o valor de x é 0. Não dá para dizer nem concavidade positiva nem negativa. Vai ver isso mais na frente quando for estudar concavidades. Próximo passo é essa função b de x. Mesma brincadeirinha. Qual a derivada de b de x? A derivada de b de x é 2x mais 2. Qual a derivada dessa derivada? A derivada disso aqui, eu vou escrever, é a derivada de 2x mais 2, que vai ser igual a derivada de 2x mais a derivada de 2, que é 2.
Então, a derivada segunda de b de x é sempre 2, qualquer que seja o x. Interessa o valor de x. Portanto, para x igual a 2, a segunda derivada é exatamente 2. O que é que significa isso? Que essa função, em qualquer ponto, qualquer que seja o valor de x, a derivada segunda é positiva. Opa, significa que a concavidade dessa função é sempre positiva, sempre voltada para cima. Mas olha, quem é a minha função original? Minha função original é uma parábola. Concavidade voltada para cima. Então, a derivada está reforçando ou definindo de fato o que é a concavidade positiva. Para todos os valores de x, a derivada segunda vai ser sempre positiva. 2. 2 é sempre positivo. Então, significa que essa função, para todos os pontos, a concavidade é voltada para cima. E é a nossa conhecida parábola. Né? A concavidade toda voltada para cima, nesse caso. Se desse negativo, significa que a parábola era toda com concavidade voltada para baixo. Pode acontecer também. Basta ter um sinalzinho aqui, menos x ao quadrado. Pronto, se fosse um menos aqui, com certeza já não seria positivo. Certo? Por isso que eu digo, aí um vai ter a função x ao quadrado mais 2x mais 4, o outro vai ter a função menos 2x ao quadrado menos 2x mais 5. Aí, um vai ter uma parábola, outro vai ter uma parábola com concavidade positiva, outro vai ter com concavidade negativa. Mas a ideia de resolver é a mesma. Calcula a derivada segunda, substitui os valores, dá um número. Que número é esse? O que é que significa esse número? Vai ver isso mais à frente. Muito bem. Próximo passo para a terceira função, a derivada de C, derivada segunda de C. A derivada da derivada. Mas quem é a minha função C? X ao cubo menos 3x. Qual a derivada disso? 3x ao quadrado menos 3. E qual a derivada da derivada? A derivada da derivada vai ser a derivada de 3x ao quadrado menos 2, que vai ser a derivada de 3x ao quadrado menos a derivada de 3, usando as propriedades, vai ser 6x menos, derivada de constante é zero. Então, a derivada segunda para essa expressão é 6x. Note que agora depende de x. Se x for positivo, a derivada segunda é positiva. Se x for negativo, a derivada segunda é negativa. Se x for igual a zero, a derivada segunda é zero. Então, note que muda de concavidade essa função. Vai ver isso mais à frente, logicamente. Então, portanto, para x igual a 2, a segunda derivada é C duas linhas de 2 é igual a 12. Ou seja, nesse ponto, a derivada segunda está dizendo que a concavidade é positiva. Certo? Nesse ponto, significa que a derivada é positiva. Só para lembrar, né? Eu tenho um ponto aqui. Eu posso ter nesse ponto dois tipos de concavidade. Um assim, a concavidade seria negativa, certo? Ou, deixa eu apagar isso aqui. Ou assim, concavidade positiva. Aqui a derivada segunda, do ponto x, maior do que zero. É isso que significa esse número, ser positivo ou negativo. Nesse ponto, a concavidade é para cima. Então, tem que ser uma coisa desse tipo aí. Certo? Já estou amarrando uma definição que a gente vai ver mais à frente. Isso significa a derivada segunda. Naquele ponto, a concavidade ou é para cima ou é para baixo. Certo? Essa é a ideia que eu já vou amarrando para construirmos esse gráfico aqui, em especial. Pronto, vamos lá. Valores críticos de uma função. Bolinho de água. Dá uma revisãozinha aqui. Que são valores críticos de uma função. Lembre-se que valor crítico no ponto x igual a c de uma função f de x, se, primeira possibilidade, a derivada no valor c é nula. Ou seja, a derivada, primeira derivada no ponto c é igual a zero. Ou a segunda possibilidade, a função não for derivável nesse valor. Ou seja, não existe f' de c. Você não pode calcular a derivada e substituir a derivada nesse ponto. A função simplesmente não vai existir a derivada. Então, mas no primeiro caso, na letra A ou na letra B, disse que esse valor é um valor crítico da função. Certo? É só para lembrar os casos críticos de qualquer função. Então, para x igual a 1, vamos calcular, determinar, verificar se tem pontos críticos. Então, bora lá. Observe o seguinte. Como a derivada
dessa função que a gente já calculou antes é sempre igual a 1, já calculou a derivada de... Qual é a linha de x? A derivada de x que é 1, a derivada de menos 1 é 0. Então, a derivada é sempre igual a 1. Então, volto para a definição aqui. Qual o valor de x a derivada vai ser igual a 0 para essa função? Nunca. O que é que está dizendo a derivada dessa função? Que é sempre igual a 1. Ora, se a derivada é sempre igual a 1, ela nunca será zero, ou seja, não tem valores críticos essa função. Não tem. Certo? E é contínua e constante. Então, essa derivada é contínua e constante. Logo, a derivada existe para todos os valores de x, mas não existe valor crítico. Por que não existe valor crítico? Porque isso aqui é sempre diferente de zero. Poxa, é uma função que não tem pontos críticos. Esse é um exemplo. E por que essa função não tem pontos críticos? A gente vai ver depois com a ideia gráfica do ponto crítico. Observe o seguinte, o gráfico dessa função aqui, da função de x, é uma reta. Bem suavezinha, ela não tem curva, não tem declividade, ou ela não sobe, depois desce. Porque ponto crítico tem essa brincadeirinha, a função passa de crescente para decrescente. Nesse caso aqui, essa função é sempre crescente. Sempre. A derivada não é positiva, então a função é sempre crescente. Então, o que é que acontece quando tem um ponto crítico? A função era crescente de um lado, passa a ser decrescente do outro. Ou era crescente, chega naquele ponto e começa a crescer de novo, onde a derivada vale zero. Certo? Então, essa função é uma reta crescente. Não tem ponto crítico, não tem derivada ao gráfico dessa reta paralela ao x. Não tem. Porque não tem valores críticos. Então, pronto. Já sabia porque era uma reta, então não tem. A gente só estava verificando que, de fato, essa função aí, a de x, não possui valores críticos. Se não tem valores críticos, logicamente não tem pontos críticos. Bora pegar essa função daqui, b de x, a outra parábola. Observe o seguinte. Como b de x, qual a derivada disso? A b' de x é 2x mais 2. É uma função contínua. Então, a derivada existe para todos os valores de x reais. Então, para ser ponto crítico, a possibilidade de não existir, não vou nem olhar. Sobra o que agora? Verificar se a derivada dessa função é zero em algum momento. Né? Então, vamos ser determinados por. Então, bora verificar. A derivada existe para qualquer valor de x. Beleza. Então, quando é que vai ser zero? Então, bora resolver essa equaçãozinha daqui. Quando a derivada vai ser zero. Eu quero determinar meus pontos críticos. Tem duas possibilidades. Não existir, mas essa b de linha existe para qualquer x, então jogo fora, descarto essa possibilidade. Outra possibilidade para ser valor crítico. A derivada ser igual a zero. É isso que a gente vai tentar ver se tem derivada igual a zero. Então, como é que eu resolvo isso? É a equação do primeiro grau. Vou pegar b', que é isso, e vou igualar a zero. Quem é b'? B' é 2x mais 2. Vou igualar a zero. Resolva essa equação. Se essa equação tiver solução, significa que esse valor que você achou é um valor crítico para essa expressão. Então, bora lá. Isso aqui vai dizer o seguinte. 2x é igual a menos 2. A equação do primeiro grau. X igual a menos 1. Opa! Achei um valor onde a derivada vale zero. Certo? Aí, você achou a solução, bora testar, né? Testando aqui. O que é que eu digo testando, né? Tá assim. Vou pegar b' no ponto menos 1. Quanto é que vale b' no ponto menos 1? A derivada é 2x menos... Então, vai ser 2 vezes menos 1 mais 2. Observe que isso aqui vai ser igual a zero. Ou seja, beleza, meu teste funcionou. Eu realmente achei um valor crítico. O que é valor crítico? Onde a derivada é zero. Achei um valor onde a derivada é zero. Então, esse cara é um valor crítico.
Existe outro valor crítico? Não, porque essa equação é a equação do primeiro grau, só tem uma raiz. Achei a raiz, só tem esse valor crítico. E essa função, essa função, a derivada, existe para todos os outros valores. Então, nunca vai não existir valor. Então, achou um valor crítico, testem. Você pode ter errado um sinal. No lugar de passar para -2, passou para +2, por exemplo. Então, a resposta seria x igual a +1. Quando for substituir, testar, verificar se esse +1 seria o valor crítico, e verificar que não era. Opa, errei algum sinal. Volta, respira e faz de novo. Certo? Muito cuidado com o sinal. Mesmo se errar o sinal, na hora que você for testar se o valor é um valor crítico, vai dar a resposta, tem que ser 0. Se não for 0, opa, errei alguma continha. Volta, calcula de novo. Certo? É testar na derivada primeiro. Portanto, b de x possui apenas um valor crítico, que é C1 igual a -1. Opa, essa função tem um valor crítico. O que é que significa um valor crítico geometricamente? Você tem um pontozinho aqui. Nesse ponto está dizendo o seguinte: derivada igual a zero. Derivada igual a zero significa que a reta tangente é paralela ao eixo x. Opa! Como é que eu posso fazer um gráfico aqui? O gráfico pode ser aqui embaixo ou pode ser aqui em cima. Porque esse ponto é um ponto crítico. E ponto crítico significa que a derivada, o coeficiente angular dessa derivada da reta tangente nesse ponto tem que ser paralelo ao x. Por isso que ela é zero. Ou seja, a minha reta tangente ao gráfico tem que ser paralela ao x. E a única possibilidade é, ou ela é um bico de uma parábola, para cima ou para baixo, ou a sua função vem aqui assim, vem para cá, chega aqui e sobe assim. É outra possibilidade também. Mas é um ponto crítico por essa característica. Você vai passar uma reta tangente ao gráfico nesse ponto e essa reta é paralela ao eixo x. Certo? Quando for montar o gráfico dessa função, a gente vou bater nisso. Né? Tranquilo? Vamos ver agora quantos e quais são os pontos críticos dessa função c de x. De novo, já tinha calculado a derivada. A derivada dessa função é 3x² menos 3. Certo? A derivada dela é isso aqui. Já tinha visto isso. Essa função é contínua. Logo, os valores críticos deverão ser determinados por, já que existe para todo canto, a única possibilidade de ter valor crítico é se a derivada for igual a zero. Ou seja, se a derivada for igual a zero. De novo, isso é o quê? Resolva a equação. Qual é a equação? 3x² menos 3 igual a zero. Equação de segundo grau. Tem delta, aquela coisa toda. Certo? Ou 3x² igual a 3. Como é reduzida a forma? x² igual a 1. Ora, se x² igual a 1, eu tenho duas soluções. X igual a 1 ou x igual a -1. Resolver a equação de segundo grau. Delta vai ser positivo, duas raízes. Certo? Então, achou, de novo, achei esses dois valores. Este e este. Vamos testar esses dois valores. Testando aqui. Porque na prova dá uma agonia tão grande, a pessoa acha a derivada, faz bonitinho, acha, aí vai resolver a equação, erra a equação, e não testa, e diz que a solução é essa. Eu digo, você chegou até aqui, teste. Qual teste tem que ser feito? Você vai pegar a função de x, a derivada, e subir para x igual a -1. -1 vai ficar 3 que multiplica -1². Quanto é que vale 3 C' de menos 3? -1² até ontem, dá 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3, 0. Opa, esse aqui é um valor crítico. Acertei, massa. Tem dois valores críticos? Testa os dois. Vamos testar o segundo agora. C' no ponto 1. Isso vai ser 3 que multiplica 1² menos 3. 3 vezes 1² dá 3. 3 menos 3, 0. Opa, acertei meu segundo valor crítico. X igual a -1.
Isso aqui é o teste que você faz para verificar se você acertou os valores críticos da função. Pega a derivada, igual a zero, acha as soluções dessa equação. Achou, só por garantia, teste. Pega esses valores e testa na derivada. Na derivada, certo? Beleza? Então, concluindo essa parte aqui. Portanto, C de x possui dois valores críticos. Chamei de C1 igual a menos 1 e o segundo ponto crítico de 1. Dois pontos críticos. Então, lembra, a função A de x não tinha pontos críticos. A função B de x só tinha um ponto crítico, um valor crítico. E a função C de x tem dois valores críticos. Certo? E tem função que tem infinitos valores críticos. Tem função que não tem valor crítico nenhum. Por exemplo, a exponencial de x não tem valor crítico nenhum. Então, bora agora estudar os sinais das derivadas. Eu quero saber onde a função é crescente ou decrescente. Então, bora lá com calma, respirando agora. Lembre-se que, lembrar, uma função f de x contínua, em um intervalozinho bonitinho, simpático, de A em B, é indiferenciável nesse mesmo intervalo. Essa é a definição, a propriedade, para todo x lá dentro. Então, temos o seguinte. F' de x positivo significa que a função é crescente nesse intervalo. Se a derivada for negativa, significa que a função é decrescente nesse intervalo. E se a derivada for zero, todo campo, significa que é uma constante. Certo? Ou seja, nem cresce, nem decresce. Certo? Constante. Nem cresce, nem decresce. Essa é a lembrança de amarrando com a derivada primeira. Né? Derivada primeira. Ou a derivada primeira é positiva, ou a derivada primeira é negativa, ou a derivada primeira é igual a zero. E quando a derivada primeira é igual a zero, é o famoso ponto crítico. Né? Se eu achou A igual a zero, então ponto crítico da função. Muito bem. Vamos verificar onde essa função é crescente. Opa! E, logicamente, se eu sei onde ela é crescente, sei onde ela é decrescente. Porque é o resto que falta. Né? E sei onde ela é igual a zero também. E zero a gente já achou que são os pontos críticos. Nesse caso aqui nem tem. Né? Então, bora verificar isso aqui. Então, para ser crescente, a derivada tem que ser positiva. Então, bora lá. Como a linha com a derivada dessa função é 1, é sempre positiva. O que é que significa isso? Que a função é sempre crescente. Porque a sua derivada é sempre positiva. Para todo x. Ou seja, a função realmente é crescente. Nesse intervalo, a função é crescente. Como ela é crescente em todo o campo, a todo valor de x, como é que eu vou escrever esse intervalo? Ou você escreve que são todos reais, ou escreve como conjunto, x pertencente a todos reais, ou escreve como intervalo, de fato, de menos infinito até mais infinito. Onde essa função é crescente, onde a derivada é positiva. Como essa função é sempre, a derivada é sempre 1, ou seja, sempre positiva, qualquer que seja o valor de x, essa função é crescente. E lembrar, né? Essa função daqui é uma reta crescente, bonitinha, simpática, assim, vai assim, subindo. Já vi, esse gráfico é uma reta. Marcou 2 pontos, o coeficiente angular é positivo, é igual a 1, pronto, crescente. Já sabia isso por motivos gráficos, né? Agora está usando a derivada para realmente verificar que essa função é crescente em todos os valores de x. Então, totalmente crescente essa função. Mesma análise vamos fazer agora para a função b de x, que é crescente. Que intervalo onde ela vai ser crescente? Só vai ser crescente se a derivada primeira for positiva. Vamos verificar onde a derivada primeira é positiva. Certo? Então, a derivada primeira, 2x mais 2. Onde é que vai ser positiva? Ou seja, resolva a inequação. Primeiro assunto, a primeira prova. Resolver a inequação. Aqui aparece novamente. Eu estou querendo resolver que inequação? B', que é 2x mais 2, maior do que zero. 2x mais 2 maior do que zero. Resolvendo essa inequação, eu vou ter que 2x é maior do que menos 2, e x é maior do que menos 1.
Opa! Então, essa função vai ser crescente para x maior do que menos 1. Portanto, a função b de x é crescente. Em qual intervalo? Vamos escrever os intervalos. Eu quero representar isso aqui. X tem que ser maior do que menos 1. O intervalo vai ser x pertencente a reais tais que, escrevendo como conjunto, né? X maior do que menos 1. Escrevi o conjunto. Ou como intervalo, de menos 1 até mais infinito. Então, essa função vai ser crescente depois de menos 1. Então, pensando aqui no gráfico, está aqui o menos 1. Depois desse menos 1 aqui, a função vai ter que subir. É crescente. Antes do menos 1, a função vai ter que cair. É isso que está dizendo a derivada. Antes de menos 1, ela vai cair. Depois de menos 1, ela vai ter que subir. Vai ser crescente. Por isso que eu sempre digo, se você sabe onde ela é crescente, sabe onde ela é decrescente. Olha, se você sabe que ela é crescente para x maior do que menos 1, ela vai ser decrescente onde? Para x menor do que menos 1. E para x igual a 1? Para x igual a menos 1? Para esse valor aqui, é o ponto crítico que a gente achou antes. Você lembra que o ponto crítico dessa função b de x foi para x igual a menos 1. E lembrar, qual é o gráfico dessa função daqui? Lembrar que essa função daí, nossa função é a nossa conhecida parábola. E a parábola tem um vértice. E esse vértice é exatamente aqui no menos 1. Depois desse menos 1, a função cresce. E antes de menos 1, essa função decresce. É isso que está dizendo a derivada. Claro que, novamente, eu já sabia que isso era uma parábola. Sabia que a concavidade era para cima. Já achei o vértice, que é o ponto crítico. Então, antes do vértice, a função tem que cair. Depois do vértice, a função vai ter que subir. Porque a concavidade é positiva. Certo? Então, note que está tudo amarrado. Você não pode inventar uma função que a derivada dá uma coisa e seu gráfico é outra, totalmente diferente. Tem que estar tudo amarrado. Certo? No caso, a parábola, a gente já conhecia a ideia da parábola. Parábola com concavidade para cima, tem um vértice para achar o x do vértice, o y do vértice, marcar o ponto. E esse x do vértice vai ser exatamente o ponto crítico, ou seja, onde a derivada é zero. E ela vai ser crescente depois desse ponto crítico, ou seja, onde a derivada é positiva. E antes desse ponto crítico, a derivada é negativa, a função é decrescente. Certo? Então, está aqui o intervalo, onde ela é crescente. Novamente, se eu quiser saber onde ela é decrescente, de menos infinito até menos 1. Eu posso perguntar para Edivaldo, perguntar onde a função é crescente. Posso perguntar para Camila onde a função é decrescente. É a mesma conta, o mesmo pensamento, é só respira, achei os valores críticos. O que é que acontece entre esses valores críticos? A função é crescente ou decrescente? Aí vai analisar o sinal da derivada. Finalmente, a última função, crescente. Novamente, eu estou perguntando só crescente, né? Mas, logicamente, sabendo que é crescente, sabe onde é decrescente. A derivada é positiva. Então, bora calcular a derivada. Já calculamos a derivada, bora resolver essa inequação. Onde é que 3x² menos 3 é maior do que 0? Ou seja, onde é que 3x² é maior do que 3? Eita, como é que resolve a inequação do segundo grau? Lembra que a gente fez ideia gráfica, né? Onde é que o gráfico dessa função está acima do eixo x? Você vai achar os dois valores das duas raízes, certo? E já tínhamos... Quem é esse menos 1 e 1 que aparece aqui? Esse menos 1 é um ponto crítico. E esse 1 aqui é um outro ponto crítico. Lembre-se, então, os valores críticos vão dividir o eixo x todo em pedaços. Então, vai ser antes de menos 1 é um intervalo, de menos 1 até 1, outro intervalo, e de 1 para frente, o terceiro intervalo. Quais desses intervalos, ou qual a função é crescente? Então, lembre-se, isso aqui, essa coisa daqui, a ideia gráfica dessa brincadeirinha, pensamento aqui, isso aqui é uma parábola. Concavidade para cima. Tem duas raízes. Ora, se a concavidade para cima tem duas raízes, onde ela vai ser crescente? Vai ser crescente essa raiz para trás, para frente, e antes de chegar nessa raiz. Que raízes são essas? Menos 1 e 1, que a gente já tinha achado. Então, por isso que eu dei essa parte de olhar para a função. É uma parábola com concavidade para cima, uma parábola com concavidade para baixo, para resolver os sinais da desigualdade. Então, portanto, a função c de x é crescente
no seguinte conjunto. X pertencente a está escrito x menor do que menos 1 ou x maior do que 1, que é a solução da inequação. Né? Escrevendo isso como intervalo de menos infinito até menos 1, ou unido, né? De 1 até mais infinito. E onde ela é decrescente? No outro intervalo, qual seria o outro intervalo? De menos 1 até 1, onde a função está abaixo, o derivado está abaixo do eixo x. Certo? Então, note que eu estou sempre voltando ao passado de parábola, de reta, crescente, para estudar sinais. Certo? Então, já tinha 2 valores críticos, dividi meu intervalo em 3 intervalos. Antes de menos 1, entre menos 1 e 1 e depois de 1. Então, vou verificar o que acontece em cada pedacinho desse. Certo? Ou seja, olhe bem, bora ver agora a análise que a gente vai fazer mais à frente. Eu tenho aqui menos 1 e tenho aqui 1. O que é que eu consegui concluir agora? Onde a função é crescente? Depois de 1, a função cresce. Antes de 1, a função... Caramba. Eu me engasguei aqui até as horas. Antes de 1, a função também é crescente, então ela vai subir aqui. E o que acontece entre menos 1 e 1? Ela vai ter que descer. Então, sua função vai subir até chegar no valor de x menos 1, que eu não sei onde é que é esse ponto. Depois vai ter que descer nesse intervalo de menos 1 a 1. Depois vai ter que subir, depois desse valor 1. Não é no ponto. O ponto a gente vai calcular depois, os pontos críticos. Certo? A gente só tem os valores. Eu sei que ela vai ter que subir antes de 1, de menos 1, descer entre menos 1 e 1 e depois subir depois de 1. Porque são 2 valores críticos e 2 intervalos da função é crescente. Certo? Essa seria a rabiscar o gráfico dessa função. Agora, basta estudar a positiva e, logicamente, você sabe onde, lembre-se que uma função definida no intervalo, é uma brincadeirinha, se tem a derivada segunda, existe. Então, letra A, se a derivada for positiva, o gráfico possui concavidade positiva, voltada para cima, nesse intervalo. Logicamente, se for negativa, o gráfico possui concavidade negativa. Ou seja, para cima ou para baixo, nesse intervalo. Tá? Ou seja, a derivada segunda vai dizer que a concavidade falha. Não diz nem que sim, nem que não. Tá? Mas derivada positiva, concavidade positiva. Então, bora verificar onde a função tem derivadas positivas. Derivada segunda, né? Voltando para a primeira função, a minha função que é uma reta. Função de primeiro grau. Como o gráfico da função é uma reta, ela não possui concavidades. Não possui. E por que, olhando para a derivada, quem é a derivada primeira de x vai ser igual a 1, e a derivada segunda vai ser igual a 0. O que é que fala de derivada segunda igual a 0? Bem nada. Só vai ter concavidade positiva se a derivada for positiva, a derivada segunda. Só vai ter concavidade negativa se a derivada segunda for negativa. Como a derivada segunda é 0, tem concavidade, nem positiva nem negativa. E, de fato, o gráfico é uma reta. Retinha, não tem curva, ela é reta. Então, isso é uma maneira de verificar também que essa aí é uma função, é uma reta. Né? Ela não tem curvas. Retinha, retinha. Beleza? Então, essa função não tem nada de estressante com ela. Essa daí a gente já sabe que é uma parábola. Já sabe que a concavidade dela é para cima. Agora testar, verificando a derivada dessa função. Né? Como B, duas linhas, vai ser 2. A derivada da derivada, a gente já vai verificar lá em cima. A derivada da derivada vai ser 2. 2 é sempre positivo. Então, o gráfico da função b de x, a concavidade é positiva para todo x. Ou seja, ela vai ter sempre concavidade voltada para cima. Sempre concavidade positiva.
Uma concavidade é positiva em que intervalo? Onde a concavidade é voltada para cima. Todos os reais, ou seja, de menos infinito até mais infinito. O que é que está dizendo isso? Que a parábola vai ser uma parábola. Concavidade toda voltada para cima. Por exemplo. Certo? No nosso caso, a gente sabe que é parábola porque tem um ponto crítico aqui embaixo. Ele é decrescente de um lado, crescente do outro. Por exemplo, a função exponencial de x, que é assim. Concavidade toda positiva. Função log de x, que é assim. Concavidade toda é negativa. Só que não tem pontos críticos, não tem valores críticos, não tem nada. Mas a concavidade é toda positiva ou toda negativa. L toda negativa, exponencial toda positiva. Se for derivada segunda, vai dar o próprio exponencial sempre positivo, e aí faz as contas todas. Beleza? Então, essa função b de x, a concavidade é toda positiva. Porque a derivada segunda é 2. 2 é positivo, então toda positiva. O intervalo é todos os reais, ou seja, de menos infinito até mais infinito. Essa função tem um pouco mais de graça, porque ele tem dois valores críticos, lembre-se. Ela era crescente, decrescente, um pedaço de intervalos. Então, como c' de x, duas linhas é 6x, a derivada da derivada. Então, analisando o sinal da derivada, a gente vai verificar onde a derivada tem sinal positivo. Observe o seguinte: se x for maior do que zero, a derivada segunda é maior do que zero, ou seja, a concavidade positiva. Ou seja, onde a concavidade vai ser positiva? X pertencente a reais está escrito x maior do que zero, ou de zero até mais infinito. Se x for menor do que zero, a derivada segunda vai ser negativa. Ou seja, a concavidade vai ser negativa. Ou seja, concavidade negativa vai ser o x pertencente a x menor do que zero, ou seja, de menos infinito até zero. Então, ela tem concavidade positiva para x positivo, tem concavidade negativa para x negativo. Eita, essa função tem dois valores críticos. Ela é crescente, decrescente, crescente. E tem concavidade positiva e tem concavidade negativa. A função b de x só tinha concavidade positiva, só tinha um valor crítico. A função a de x não tinha concavidade porque era uma reta e não tem valor crítico também porque é uma reta. Então, são três características bem diferentes com suas respectivas derivadas, confirmando essa diferença. Máximos e mínimos da função. Eita, máximos e mínimos é outra característica dada pelas derivadas. Então, bora lá. Sejam f de x uma função definida no intervalo. C é um valor crítico. Suponha que f é derivável. A mesma brincadeira, derivadas duas vezes em C. Então, característica para verificar valor máximo, valor mínimo. Se a derivada segunda for negativa, então C é um valor de máximo local. Oxa, espera aí, respira. O que é que significa a derivada segunda ser negativa? Pelas concavidades. Significa que a concavidade é negativa. Concavidade negativa significa que vai para baixo. Ora, se é para baixo e tem um ponto, um valor crítico que está aqui, esse valor tem que ser o quê? De máximo local. Não tem outra possibilidade. Certo? Eu estou pegando o valor crítico e verificando a derivada segunda. Se na derivada segunda, nesse valor crítico, for negativa, significa que a concavidade é negativa, e tem um pontinho lá em cima, então esse pontinho tem que ser o quê? De máximo local. Essa é a ideia. E se a derivada segunda for positiva, ou para a derivada segunda positiva, a concavidade é para cima, e um ponto é um ponto crítico aqui embaixo, então esse C é um valor de mínimo local. E se a derivada segunda não ser igual a zero, então não dá nem para dizer se é de máximo local e nem de mínimo local. O teste não garante nada para a derivada segunda igual a zero. Certo? Pode ser de máximo local, pode ser de mínimo local, pode ser um ponto de inflexão. Ele simplesmente muda de concavidade ou mantém a mesma concavidade somente tendo um ponto de inflexão ali dentro. São as três possibilidades de máximos e mínimos. Ali, duas possibilidades, derivada negativa e derivada positiva.
dos valores críticos. Né? Muito bem. Bora fazer teste de novo, agora para a primeira derivada, que é uma reta. Uma reta não tem nada, a reta é bem simples, não tem que fazer muita coisa. A derivada, lembrar, a derivada segunda é igual a zero. Ou seja, e não possui valores críticos. Logo, a função não existe valores de máximo nem de mínimo. Não tem valores críticos, você só vai verificar de máximo e de mínimo em valores críticos. Nem tem valores críticos, então não tem nada para calcular aqui. Ó, derivada segunda é zero e não possui valores críticos. Não tem máximo e nem ponto de mínimo. É uma reta crescente. Crescente. É crescente, qual é o maior deles? Qual é o menor deles? Não tem. É sempre crescente, nesse caso. Esse rapaz aqui, derivada b de x, que é o nosso polinômiozinho de segundo grau, que é uma parábola, que a gente já sabe que é uma parábola com o cabo para cima. A derivada segunda é sempre 2, qualquer que seja o x. Então, como possui apenas um valor crítico, o que é que a gente pode concluir? Que era o C1. Então, B, derivada segunda, nesse ponto crítico, é igual a 2, que é maior do que zero. Opa, derivada segunda maior do que zero significa que é um valor de mínimo local. Então, esse meu ponto crítico aqui é de mínimo local. Porque a derivada segunda foi positiva. Então, teremos, agora, de fato, qual é o ponto crítico chamado de B1? Vai ser dado por menos 1 e menos 4. Ponto de mínimo local. Agora, oficialmente, eu tenho um ponto chamado de B1. Mínimo local. Então, não tem ninguém abaixo dele. A gente sabe que essa função b de x ela é crescente depois de b de 1 e decrescente antes de b de 1. E sabe que a concavidade é positiva. Então, é assim. Todo arriscado aqui para a gente vai fazer. Então, opa, é a nossa conhecida parábola, concavidade voltada para cima. Então, essas características a gente vai amarrar tudo num canto só, né? Ah, achei um ponto crítico, antes do ponto crítico ela é decrescente, depois desse ponto crítico ela é decrescente, mas cresce com concavidade positiva, ou cresce com concavidade negativa, e a gente vai amarrar toda a ideia gráfica a partir desses resultados das derivadas. Certo? Mais coisa? Não. Terceira e última função. Como C' de x, a derivada segunda de C de x foi igual a 6x, quase não sai. E C de x possui dois valores críticos. Sempre tem dois valores críticos. C1 igual a menos 1, um valor crítico que a gente já tem determinado. A derivada segunda vai ser menos 6, que é negativa. Ora, se a derivada segunda é negativa, significa que a concavidade é negativa. Então, é de máximo local. C2, o outro valor crítico, a derivada segunda vai ser positiva. Então, esse valor aqui é de mínimo local. Derivada segunda positiva, com cavidade para cima, ponto crítico, mínimo local. Então, teremos dois pontos críticos. Quais são os dois pontos críticos? Vou chamar aqui de C1, que vai ser menos 1 e 2, C maiúsculo, ponto de máximo local. E o C2, maiúsculo também como ponto, vai ser 1 menos 2, ponto de mínimo local. Essa é a ideia para essa função. Essa função tem dois pontos críticos, um de máximo e outro de mínimo local. Certo? Então, bora preencher essa tabelinha daqui com os resultados que aparecerem e bora tentar fazer o gráfico de cada um. Vou fazer isso já já. Então, bora lá. Primeira função a de x, a definição era essa, x menos 1. A derivada era 1. Pontos críticos não existia. A função é crescente, todos reais. E onde a concavidade positiva não tinha concavidade positiva. Certo? Então, como é que ficaria o gráfico dessa função? É x menos 1, né? Vou escrever aqui a função. A de x é igual a x menos 1. Para x igual a 0, passa no menos 1. Para x igual a... Então, essa é uma reta aqui. Bonitinha, simpática. Crescente, que a gente já sabia que era crescente. Eita, que a reta ficou feia aqui embaixo. Tá aí a ideia do gráfico dessa função.
crescente, não tem ponto crítico, não tem valor crítico, uma reta. Então, pronto, está tudo de acordo com os dados que foram obtidos das derivadas. Crescente sempre. Certo? Beleza? Então, bora para o próximo gráfico. Fazer o próximo gráfico. Porque esse aqui é uma reta, não tem nada para fazer, não tem nada para determinar, mas... Esse próximo aqui, b de x. Bora com mais calma fazer isso aqui, certo? X ao quadrado mais 2x menos 3. 2x mais 2, a derivada. Pontos críticos, só tem um ponto crítico, no menos 1 e 4. Crescente de menos 1 até mais infinito. E concavidade positiva, todos reais. Vou marcar esse ponto B1 aí, certo? De menos 1 e 4. B1, menos 1 e 4. B1 de menos 1 e 4. Opa. Eita, aqui para cima. Esse aqui é meu ponto. B1. Certo, não é isso? Menos 1 e 4. Beleza? O que é que eu tinha? Onde é que a função era... Esse é o ponto crítico. Quando a função era crescente. Então, está aqui meu ponto B1. Já que ela é crescente de menos 1 para frente. Ela vai ter que subir. Ela é crescente, então ela vai ter que subir aqui. Tem que subir. Para cima. Porque esse aqui é um ponto crítico. Beleza? E esse ponto crítico era ponto de mínimo. Então, depois desse ponto, o gráfico vai ter que subir. E antes desse ponto? Antes desse ponto, o gráfico vai ter que descer. Beleza? Essa era a informação que eu tinha usando essa informação daqui. Ela é crescente de menos 1 para mais infinito. De ponto menos 1 aqui, daqui para frente, a função vai subir. Logicamente, antes de menos 1, a função vai ter que descer. Tranquilo? E onde a concavidade é positiva? Todos reais. Então, respira agora. Ela é crescente daqui para frente e decrescente daqui para trás. Beleza. Mas, olha bem, ela podia crescer assim, ó. Ela podia decrescer assim. Existe função desse tipo aqui, com essa cara. Vem descendo. Mas só se eu desenhar assim, significa o quê? Significa que a minha concavidade é negativa. Significa que a concavidade é negativa. Mas o que é que diz a concavidade? A concavidade é positiva para todos os reais. Ou seja, eu não posso desenhar esse gráfico do jeito que eu fiz aqui, com concavidade negativa. Então, vou apagar aqui, que não pode, não faz sentido isso, não faz sentido isso. Ou seja, ela é crescente e com concavidade positiva. Então, tem que ser algo desse tipo aqui, ó, crescente com concavidade positiva. Depois de B1. E antes de B1, ela tem que ser decrescente com concavidade positiva. Ou seja, a ideia do gráfico dessa função b de x é a nossa ideia de parábola. Depois do ponto crítico, que é o vértice, ela vai crescer com concavidade positiva. Antes do ponto crítico, ela vai decrescer com concavidade positiva. Juntando essas duas informações, está aí a ideia do gráfico dessa função b de x. Essa é a ideia de fazer qualquer gráfico. Tendo os pontos críticos, sabendo decrescente e crescente, você monta as ideias todas e faz o gráfico da função, a ideia do gráfico dessa função. Tranquilo? Essa é a nossa função p de x. Bora ver agora a função c de x, que é a mais complexa das três. A função era essa, x ao cubo menos 3x. A derivada era 3x ao quadrado menos 3. Os valores, os pontos críticos, era menos 1 e 2. Menos 1 e menos 2. Onde ela era crescente de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. E onde a concavidade era positiva, de 0 até mais infinito. Vou marcar esses dois pontos. Menos 1 e 2. Deixa eu apagar tudo isso aqui, que não interessa mais. Menos 1 e 2. Marcar os dois pontos críticos. E bora tentar montar o gráfico. Menos 1 e 2, né? Primeiro ponto, menos 1 e 2. Está aqui, ponto primeiro. C1, não é isso? Menos 1 e 2. E o outro ponto é 1 e menos 2. Está aqui. C2. Marquei meus dois pontos críticos. Tá? Esse ponto e esse ponto. Beleza? Bora verificar o intervalo onde a função é crescente. Olha, a função é crescente
de menos infinito até menos 1 e de 1 até mais infinito. De menos infinito até menos 1 ela é crescente, e de 1 até mais infinito ela é crescente. Tranquilo? Ou seja, o que é que eu posso já imaginar? Que até chegar nesse ponto C1, a minha função vai subir. Depois desse ponto C2, a minha função vai subir, crescente. Certo? Essa é a ideia. Pode ter essas curvinhas que eu desenho aqui? Claro que não, porque se tivesse essas curvinhas, teria mudança de concavidade com força, né? Sim, e o que é que acontece de C1 até C2? De C1 até C2, o gráfico teria que descer. Então, essa é a ideia gráfica inicial. Ela cresce, chega no C1, decresce, chega no C2, cresce. Quem é o ponto crítico dessas funções? C1 e C2. O C1 era o quê? C1 era ponto de máximo. Esse cara daqui é de máximo local. Esse ponto aqui era de mínimo local. Opa, então ela é de máximo e outra é de mínimo. Então, sobe, bate lá, desce, bate cá embaixo no C2 e sobe de novo. Beleza? Mas agora bora ver como é que sobe. Qual é a concavidade dessa função? A concavidade é positiva de 0 até mais infinito. Opa, ela é positiva. Deixa eu apagar esse amarelinho daqui. Vou interessar mais isso aqui. Eu já sei onde ela é crescente, já sei onde ela é decrescente. Agora, bora ver concavidade. A concavidade é positiva de 0 para frente. Opa. Daqui para frente, a concavidade dessa função ela tem que ser positiva. Tem que ser assim. Ó. Opa. Respira. Então, como é que eu vou desenhar essa função agora? Bem devagar. O que é que acontece antes desse ponto menos 1? Ela é crescente e a concavidade é o quê? A concavidade tem que ser negativa. Por quê? Ela é positiva de 0 para frente e é negativa de 0 para trás. Então, como é que eu vou desenhar um gráfico crescente e com concavidade negativa até chegar em C1? A ideia de um gráfico crescente com concavidade negativa até chegar em C1 é algo desse tipo aqui, assim, vem, chegou aqui. Beleza? Crescente, está crescente. Concavidade negativa, está com concavidade negativa. O que é que acontece de C1 até chegar no zero? Ela é decrescente. Decrescente com concavidade o quê? Negativa. Então, ela vai descer assim, até chegar no zero. Porque o que é que acontece depois do zero? A concavidade volta, fica para cima, fica positiva. Então, como é que eu vou escrever uma função que é decrescente com concavidade para cima? Decrescente com concavidade para cima. Está aí a ideia. E o que é que acontece depois de C2? Depois de C2, a função é crescente e a concavidade é positiva. Como é que eu desenho o gráfico na função que é crescente a partir desse ponto que ela diminui, crescente com concavidade positiva? Algo desse tipo. Então, está aí a ideia do gráfico dessa minha função. Ela sobe, crescente com concavidade negativa, chega nesse ponto máximo, desce com concavidade negativa, chega no zero, troca de concavidade, a concavidade no zero não é definida, depois ela decresce com concavidade positiva, chega no ponto C2 de mínimo, depois desse ponto C2 ela sobe com concavidade positiva. Essa é a ideia do gráfico dessa função. Sobe, desce e sobe. Com essa característica de curvas. Crescente, concavidade negativa, decresce com concavidade negativa, troca de concavidade, decrescente ainda, depois sobe com concavidade positiva. Essa é a ideia do gráfico da função c de x. A ideia. Então, qualquer gráfico vai estar sempre bem amarrado. Você não pode ter um valor de máximo e do lado esquerdo ela ser decrescente. Não faz sentido, já que ela é de máximo. Ela não vai poder ser de mínimo se do lado direito ela vai crescer ainda. Então, está todo amarrado o gráfico e suas derivadas. O sinal das derivadas diz que a função é crescente, derivada diz que é crescente, quando ela é decrescente.
E a derivada segunda diz o tipo de concavidade, como ela cresce e como ela decresce. Essa é a ideia de usar derivada primeira e derivada segunda. Qualquer função, você pode ter análise desse tipo. Ela cresce como e decresce como. Certo? Beleza? Hoje foi trabalhoso. Já está chegando a outra turma já. Cansei. Então, o pessoal que assistiu a aula agora, a prova vai ser adiada um dia, né? Já abri a atividade dessa semana, que é esse assunto agora, de crescente, decrescente, concavidade positiva, pontos críticos, valor crítico, tudinho. Certo? Treine as derivadas, treine resolver os exercícios. Esse exercício está lá, todo mastigadozinho. Depois da próxima aula, acho que eu vou deixar ele todo respondido. Certo? Mas já vão treinando, testando, ver se consegue fazer. Beleza? O pessoal está chegando já, né? Eu nem descansei um pedaço. Boa noite, boa noite. Vou dar algo. Sim, eu vou gravar